Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. Vamos dar continuidade à nossa exposição de Efésios. Oitava parte da nossa exposição da carta aos Efésios. Estamos aí chegamos no capítulo 3 de Efésios. E nós vamos meditar no trecho de 1 a 13, capítulo 3 de Efésios, de 1 a 13. O tema da nossa mensagem nessa manhã são as marcas dos embaixadores do mistério de Cristo. As marcas dos embaixadores do mistério de Cristo. Efésios 3, de 1 a 13. Vamos ler o texto. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso, com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Senhor nosso Deus, que texto maravilhoso é esse, porém rico e profundo. E nós precisamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos guie, tanto no momento de expor, como também de ouvir e receber essa mensagem. Nós precisamos, Pai, que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e nossos corações, para que possamos entender o Teu falar nessa manhã, e que recebamos essa mensagem, a Tua palavra, como palavra de Deus e não de homem, como de fato ela é. Ó Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, pois eu reconheço a minha insignificância diante de Ti e desse texto especialmente. Por isso eu conto com o poder do Teu Espírito em nós, para poder eu falar e meus irmãos ouvirem, para que haja edificação da Tua igreja, e para que o Teu nome seja honrado, não a nós, mas queremos que ao Teu nome seja dada toda a honra e toda a glória. Assim nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. As marcas dos embaixadores do mistério de Cristo. Vimos nas exposições anteriores aqui em Efésios, começando lá no capítulo 1, então nós vimos que o Deus Trino operou para a redenção dos eleitos. Nós vimos lá que o Pai planejou e elegeu, o Filho efetuou a redenção, e o Deus Espírito Santo aplicou e selou nos eleitos, no poder do Evangelho, essa redenção. Vimos na sequência, ainda no capítulo 1, que Paulo faz uma oração, ele ora para os eleitos, para que eles conheçam mais e mais a pessoa e obra de Cristo, eles tenham pleno conhecimento de Cristo e de sua obra, e o supremo poder que salvou esses eleitos, que é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Então um poder
incalculável Deus operou na nossa salvação. Que grandiosa salvação é essa? Na sequência, no capítulo 2, o apóstolo mostra a impossibilidade de qualquer um de nós, de qualquer um, se salvar por si mesmo, porque estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E ele apresenta então a máxima do plano divino de redenção. Qual é a máxima? A frase que concentra todo esse plano, que a salvação é pela graça mediante a fé, que foi operada exclusivamente por Deus. Essa salvação foi operada por Deus, esse plano todo, do começo ao fim. Não houve participação de ninguém, de nenhum ser humano, nenhum de nós, nenhum eleito. Mas foi operada totalmente e exclusivamente por Deus. E por fim, Paulo mostra que nem judeus, nem gentios, isso já no finzinho do capítulo 2, a partir do versículo 11 até o final do capítulo 2, Paulo mostra que nem judeus, nem gentios tinham qualquer vantagem diante de Deus para serem salvos. Nenhum era mais bonito, melhor, mais bondoso, mais obediente do que o outro. Não, judeus e gentios, todos eles foram salvos somente por causa da justiça de Cristo apenas, que evangelizou, ele diz ali, evangelizou paz aos que estavam perto, os judeus, e paz aos que estavam longe, os gentios, e fez dos dois um só povo, uma só família, uma só edificação, uma só casa, e ele diz que é um só homem. Deus mata Adão e apresenta Cristo como o único representante da raça humana agora, Cristo. Então eles, tanto judeus como gentios, todas as nações são salvas somente por Cristo, somente em Cristo. Então, ele faz essa paz, ele promove essa paz, não só paz com Deus, mas entre eles, entre a igreja local. Então todo crente deve promover a paz com os demais membros da igreja local, para a edificação mútua, e não dividir o corpo. Aos poucos a gente percebeu que Paulo fez uma transição do tema soteriologia, falar sobre salvação, e ele começa a migrar para o outro tema, que é eclesiologia. Vai falar agora sobre a igreja. Ele ainda não terminou, mas ele vai agora, aos pouquinhos, ele vai migrando para falar sobre Cristo e sua igreja, a igreja. É isso que nós vamos começar a ver agora um pouco sobre isso agora. Então Paulo, nesse momento agora que a gente está estudando, Paulo parte para o final de sua exposição teológica. Ele vai encerrar aqui no capítulo 3, nesse trecho, depois ele vai fazer uma nova oração no final do capítulo 3, ele vai encerrar a sua parte doutrinária. Ele vai parar de falar de teologia antes de mostrar as implicações práticas para quem recebeu a redenção. É óbvio, se nós temos teologia, mas não aplica essa teologia na nossa vida para que tenhamos uma ética santa, piedosa, então a teologia não serve para nada. Se ela não nos transformar, a teologia é vã. Para que estudar se eu não mudo, se não há uma transformação de vida? Não é? É isso que ele vai começar a passar agora. Bem, nós estamos aqui então no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5, Paulo faz a primeira afirmação de Paulo, trazendo algumas marcas de sua autoridade apostólica, as primeiras marcas da autoridade apostólica. Não são as únicas, tá bom? Algumas estão aqui, comprovando sua legítima vocação para o ministério. Então ele vai falar, qual é a primeira marca? Versículo 1, ele diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Primeira marca, ele era um prisioneiro. Então, as prisões que Paulo sofria pelo nome do Senhor Jesus, e por amor aos gentios, na sequência do versículo 1, e por amor de vós, gentios, as prisões que ele sofria, os açoites, a gente pode traduzir prisões aqui como todos os sofrimentos que o apóstolo passou na vida dele, por amor aos gentios, e antes disso por Cristo Jesus, pelo nome de Cristo Jesus. Paulo olha para essa situação e diz assim: irmãos, não olhem para mim que estou preso pelo prisma humano.
Qual é o prisma humano? Você olha para um preso e fala assim, ele merece, porque ele deve ter feito algum crime. Ele deve ter matado alguém, ele deve ter roubado, deve ter feito alguma coisa ruim, por isso ele foi preso. Paulo diz assim, não olhe desse jeito. Eu sou um prisioneiro de Nero? Não. De quem? De Cristo Jesus. Ele olha por cima e olha assim, não foi o imperador que me prendeu. Eu estou aqui por causa de Cristo Jesus. Ele olha a soberania de Deus. Ele vai mais para trás, olha de um plano maior, ele olha maior. Deus usou Nero, o imperador daquela época, para prender Paulo. E ele diz assim, irmãos, olhem para isso como uma honra, não minha, mas que o Senhor me concedeu, para que eu fosse prisioneiro em nome do Senhor. É uma honra sofrer pelo nome do Senhor Jesus. É uma honra. Por isso ele termina lá, depois a gente vai fazer a conclusão, claro, mas no versículo 13, é como se ele emendasse com o versículo 1. E ele fala assim, portanto, vos peço que não desfaleçais as minhas tribulações por vós, porque nisso está a vossa glória. Então, Paulo está mostrando que as prisões, os sofrimentos, não só dele, mas de qualquer crente, qualquer ministro, qualquer irmão, Paulo diz isso é uma honra padecer pelo nome de Cristo, não como um malfeitor, como diz Pedro na primeira carta. Se vocês sofrem como malfeitor, Paulo diz, então está tudo certo, porque vocês são criminosos, merecem a prisão. Mas se vocês sofrem por causa do nome do Senhor, vocês são bem-aventurados, porque é uma honra sofrer pelo nome do seu Senhor, serem perseguidos pelo nome do seu Senhor, e isso é uma honra, é isso que Paulo, a primeira marca aqui. Então Jesus lá atrás já havia dito, que se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria, mas como não somos do mundo, porque Cristo nos escolheu, então o mundo nos odeia. João 15:19 diz isso. Primeira marca então, queridos, qual é a marca aqui? São as prisões. As prisões são marcas, as perseguições, as provações, os sofrimentos por causa do nome de Cristo, é a primeira marca de um verdadeiro ministro e de qualquer verdadeiro cristão. Qualquer um de nós sofre. Segunda marca que ele diz aqui, a partir do versículo 2 até o versículo 5, agora ele vai dizer a outra marca, que são as revelações do maior mistério de todos os tempos, o maior mistério de Deus, que Deus revelou. Não é que é um mistério que está oculto ainda, mas agora ele já está revelado, né? O maior mistério, essa segunda marca, os apóstolos tiveram esse privilégio, nós não tivemos. Nós recebemos dos apóstolos e dos profetas, daquela época, agora não tem mais apóstolos, você sabe disso. Então, nós recebemos desses irmãos e agora nós mantemos fielmente a visão apostólica, o credo apostólico, a doutrina apostólica. Nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. A Igreja de Cristo persevera na doutrina dos apóstolos. E isso era um mistério que foi revelado, dada diretamente a Paulo pelo Espírito Santo. Ele diz aqui, ele diz no versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Espírito aqui, original com letra maiúscula, falando do Espírito Santo. Não foi Paulo, por ser muito inteligente, muito estudioso, muito esforçado, que conseguiu ter essa revelação por si. Não, foi o Espírito Santo que deu a ele. Deus soberano, através do Espírito, revelou a Paulo esse mistério, mostrou para Paulo esse mistério. Então não foi por conta do homem, mas por conta de Deus. Voltando um pouquinho mais. Versículo 2 ele diz, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Veja, veio de Deus, não foi Paulo que conseguiu, essa dispensação. Deus dispensou. O que dispensou? Deus entregou, Deus deu a ele. Deus dispensou a Paulo para proveito de outros. Ele foi um canal para a igreja, para que os eleitos também chegassem ao conhecimento dessa verdade.
Não foi uma coisa que Paulo recebeu, guardou para ele e morreu e levou para o túmulo. Não, ele compartilhou, assim todos os apóstolos. Eles compartilharam essa revelação, ele recebeu e passou para a igreja. E passou para os eleitos. Ele diz também, versículo 3, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, ele não falou ainda qual é, né? Mas agora ele vai dar uma dica, conforme escrevi há pouco, resumidamente. O que ele escreveu há pouco? Você volta um pouquinho no capítulo 2, foi aquilo que nós falamos na última exposição, que judeus e gentios são salvos unicamente em um só corpo, através do Evangelho de Jesus Cristo, através de Cristo. Então, esse era o grande mistério. A gente às vezes pensa, mas não tinha coisa maior para falar? Irmãos, quando a gente fala de salvação de um povo que vai viver eternamente com Deus, por toda a eternidade, e vai ser um único povo, não vão ser dois povos, vai ser um único povo. E naquela época era inconcebível entender que Deus, o Deus Santo, que escolheu judeus para serem o seu povo, na ideia dos judeus, era impossível conceber que gentios também pudessem entrar no templo para adorar esse Deus, ou serem salvos por esse Deus, era inconcebível. Então era um grande mistério, e é ainda para nós. Ainda não cabe na nossa cabeça esse mistério. Mas é isso que Paulo está querendo mostrar aqui, que existe um povo que foi salvo. Gente de todas as tribos, povos, raças e nações. É isso que Paulo está querendo trazer aqui. Ele vai explicar daqui a pouco mais um pouquinho, ele vai repetir o que ele já disse no final do capítulo 2, né? Paulo afirma que não conseguiu então entender esse mistério sozinho, mas ele foi agraciado pela dispensação da graça de Deus. Deus dispensou, Deus concedeu a ele graciosamente. Paulo também afirma, irmãos, perceberam aqui nesses textos que nós lemos, de 2 a 5, ele também disse que, que isso que foi dado a ele, essa revelação desse mistério, não foi dado exclusivamente a ele, mas a outros, até antes dele. Ele chama de santos, profetas e apóstolos. Vocês perceberam? Perdão, ele faz invertido, né? Apóstolos e profetas. Talvez querendo mostrar, como a gente viu na outra aula passada, que ele coloca apóstolos antes de profetas, porque os apóstolos estavam mais próximos naquela época, e os profetas eram os do Antigo Testamento. E por conta de uma revelação progressiva de Deus, os profetas tiveram uma revelação sombria a respeito do Messias, que não era ainda a realidade. Então os profetas do Antigo Testamento tiveram um vislumbre, ainda que à distância, daquele Messias que viria. Já os apóstolos tiveram uma revelação tiveram a revelação completa, porque vieram após a encarnação de Jesus, a revelação de Jesus, a presença de Jesus, Então os apóstolos têm essa revelação completa, e ele diz aqui, não foi só para mim, irmãos, eu não sou exclusivo, eu não sou o único. Ele se rebaixa, ele coloca em pé de igualdade com qualquer outro profeta e apóstolo. Ele fala, isso não é só meu, irmãos. É uma posição humilde do apóstolo aqui, né? E ele diz que esse mistério estava oculto dos homens, dos filhos dos homens, em tempos passados. Durante todo o tempo isso estava escondido. Por quê? Nós vamos ver no final, por que Deus ocultou isso? Vamos avançar então, nessa primeira parte nós vimos aí algumas marcas do apostolado. A primeira é o sofrimento, e a segunda, marcas do verdadeiro crente, né? Primeiro é o sofrimento, a segunda, o entendimento desse mistério, a compreensão desse mistério. É uma coisa que foi dada não só a Paulo, não só aos apóstolos, não só aos profetas, mas a toda a igreja. A igreja precisa compreender. O Paulo Bornelli falava assim, essa visão tem que me pegar. Eu tenho que ser conquistado por essa visão de Cristo e a igreja. Eu tenho que ser prisioneiro. Não eu me apegar, porque eu não tenho condições de me segurar porque eu sou fraco. Qualquer coisa que acontece comigo, eu abandono Cristo facilmente. Mas Paulo está querendo dizer assim, desde que essa visão prenda você. Essa visão tem que nos ganhar. Versículos 6 e 7, Paulo então agora apresenta, agora ele vai apresentar esse mistério. Qual é o mistério? Versículo 6, a saber, que os gentios são
primeiro, co-herdeiros, primeira coisa que ele fala, os gentios são co-herdeiros. O que é co-herdeiros? Os gentios são co-herdeiros de Deus Pai com o seu primogênito Jesus Cristo. Jesus Cristo é o filho legítimo de Deus. Nós somos filhos por adoção, somos colocados em Cristo, né? Legalmente agora somos filhos, é verdade, nós somos filhos legalmente, legais de Deus. Não é que nós não somos, nós somos, mesmo adotados, adotivos, mas somos. Só que o filho Jesus, é o primogênito e herdeiro, Senhor de todas as coisas, e nele nós somos co-herdeiros, mas não só com Cristo, também com os judeus, porque eles foram os primeiros chamados. De alguma maneira, eles podem até, eles podem até se sentir melhores do que os outros, em algum sentido, mas está errado também, né? Porque eles entenderam tudo errado, que de qualquer forma, eles foram salvos pela misericórdia de Deus, e não por mérito humano, e eles entendem errado isso, e até hoje eles brigam com os outros, achando que são melhores do que os outros, né? A nação de Israel, infelizmente, alguns, né? Não todos, alguns já se converteram ao cristianismo, enfim. Mas então, em primeiro lugar, os gentios, o mistério é esse. Primeiro, o mistério é dividido em 3 partes, Paulo diz aqui. Primeira, os gentios são co-herdeiros de Deus Pai, através do Filho Jesus, e também com os judeus, são co-herdeiros. Co-herdeiro quer dizer assim, herdeiro de tudo que Deus tem, de todas as riquezas insondáveis de Deus. Nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros. Segundo, os gentios são membros do mesmo corpo. Corpo aqui é o corpo de Cristo. Nós só somos salvos através do corpo de Cristo. Nós estamos no corpo de Cristo. Então nós somos também participantes, os gentios também são membros do mesmo corpo, diz aí na sequência do versículo 6, né? E em terceiro lugar, somos coparticipantes, participantes com os judeus, do quê? Das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então nós somos participantes dessa promessa. Qual é a promessa do Evangelho? Vida eterna. Qual é mais promessas que você pode pôr aqui? Adoção de filho, herdeiros, já falamos aqui. Você pode pôr todas as bênçãos que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. Nós somos participantes dessas promessas. E qual a maior delas? Deus é nosso Pai. Quando você enxerga que Deus é o teu Pai, há um descanso no nosso coração. Quando tribulações caem na sua cabeça e você muitas vezes perde toda a sua força, muitas vezes até o seu ânimo, a fé que é produzida por Deus permanece, ainda que enfraquecida, mas uma pequena chama incendeia o seu coração quando você olha para o seu Deus e diz: Ele é meu Pai. Eu posso não estar entendendo o que está acontecendo comigo, mas uma coisa eu sei, quem está por trás disso é o meu Pai. Paulo disse: eu estou preso em Roma, não pelas mãos de Nero, mas pelas mãos do meu Pai. Paulo estava preso lá, sofrendo prisões, mas ele via que ele era prisioneiro de Cristo Jesus. Isso traz consolo. Então, no versículo 7 ele vai dizer: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Paulo está dizendo o seguinte, ele reafirma o seu chamado para ser ministro aqui seria praticamente um embaixador desse mistério. Embaixador é aquele que não só está lá para receber, mas principalmente para dar, para servir uma nação. Ele é um embaixador de uma nação. Qual é essa nação? É a igreja. Eu sou embaixador da igreja, para levar para ela esse mistério, para falar desse mistério, para pregar esse mistério, que é Cristo e a igreja. Então Paulo está falando aqui: eu recebi não por mérito, mas mais uma vez, ele é repetitivo, porque Paulo quer se humilhar, para mostrar que a grandeza do poder pertence a Deus e não ao homem. Ele se diminui, e diminui, e diminui, e vai diminuindo cada vez mais.
E ele diz aqui, então, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça, quase repetitivo, né? Dom da graça, foi de graça que ele recebeu, de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Ele está querendo dizer que esse poder que ele recebeu para pregar o Evangelho, primeiramente trabalhou nele. Vocês se lembram do chamado de Paulo, lá em Atos? Ele era um perseguidor da igreja, não é? Ele era um inimigo dos cristãos. Ele perseguia. E o poder chegou na vida dele, quando ele viu uma luz tão forte que ele tornou-se cego. Desceu do cavalo ali, a caminho de Damasco. E ele então foi aprisionado por Cristo. Cristo se revelou a ele. Cristo mostrou para ele a sua glória e chamou Paulo. O primeiro poder que operou nele, transformando Paulo de um inimigo para um embaixador da igreja, um servo da igreja, um ministro da igreja. Ele era um matador de crentes, agora ele é um produtor de discípulos de Jesus. Alguém que Deus estava usando para fazer discípulos para Jesus. Então essa transformação desse poder que opera nele, ele então é ministro de Cristo. É isso que ele está querendo dizer aqui. Que esse mesmo poder, através do evangelho que ele prega, que salvou ele, que transformou Paulo, é o mesmo poder que opera agora na igreja, nos crentes. O poder do evangelho, que não só salva, mas transforma vidas. Converte vidas. Vidas que estavam no caminho da droga, da prostituição, do pecado, da homossexualidade, de qualquer outra coisa. Pecados. E o poder do evangelho é suficiente para transformar essas vidas em filhos de Deus. Deus pode fazer isso, só Ele pode. Muito bem, na sequência aqui de 8 a 12, agora Paulo mais uma vez se rebaixa humildemente. Ele afirma que não foi por mérito seu de novo, que ele foi chamado para pregar aos gentios, mas foi inteiramente pela graça de Deus. Olha o versículo 8: a mim, o menor de todos os santos. Ele começa a dizer aqui: eu sou o menor de todos os filhos de Deus, todos os membros de uma igreja, eu sou o menor. Provavelmente ele olhava para a vida passada dele e dizia assim: Senhor, como pode o Senhor me escolher? Eu cheguei a matar teus filhos. Eu fui um homem de mãos sangrentas do sangue de cristãos, de pessoas que eram seus filhos, e eu os matei, os prendi, judiei deles, fiz tantas vítimas. Talvez por isso ele se considera o menor dos crentes, o menor dos santos. Como ele disse também em outras passagens, na 1 Timóteo 1,15, ele diz que ele é o principal dos pecadores. Em 1 Coríntios 15, 9, ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Ele olha para a vida dele e ele falou: esses irmãos judeus aí, eles não fizeram 1/1000 do que eu fiz contra o Senhor, e ainda assim o Senhor me chamou, por isso eu me considero menor. Eu me considero menor, mas eu sou um deles. Eu sou um deles. A graça, por isso que ele fala, essa graça que me foi concedida, Versículo 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, essa honra. Ao invés de agora passar os crentes a fio de espada, eu vou pregar esse Jesus para fazer mais crente. Ele quer mostrar agora que essa graça que operou nele, transformando ele, fez com que ele agora tivesse esse privilégio. Essa graça aqui significa esta honra de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É isso que ele está falando aqui. O versículo 9, Calvino diz que esse trechinho aqui, o primeiro trechinho, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, Calvino diz que no original está escrito assim, qual é a comunhão, a comunhão desse mistério, a comunhão do mistério. Paulo começa a mostrar aqui, se Calvino está certo,
Paulo começa a mostrar aqui agora que esse mistério não é só questão de compreensão, mas é questão de comunhão. Não é a comunhão que a gente pensa entre nós, mas é a comunhão com esse mistério, a comunhão com essa realidade. O mistério, talvez a gente não consiga compreender ele completamente. Ele mostrou aqui algumas coisas muito importantes a respeito do mistério, mas é muito mais do que simplesmente compreensão, é entrar dentro, é entrar para dentro desse mistério, é fazer parte desse mistério. É mais do que simplesmente compreender, eu já sei sobre Cristo e a igreja, ótimo. Mas é fazer parte, estar amalgamado, esmagado, né? Estar preso, estar dentro, em comunhão com esse mistério. Cristo, eu estou em Cristo, essa é a realidade da carta aos Efésios. Em Cristo. Quantas vezes Paulo fala isso? Na pessoa, nele, no amado. É estar dentro desse mistério, é estar na pessoa de Jesus, é o ramo que não era ramo legítimo e foi enxertado na videira verdadeira para gerar fruto. Os que não eram passaram a ser agora, estão dentro desse mistério. E não importa muito conhecer esse mistério, o importante é que nós fazemos parte dele, nós estamos nesse mistério. Manifestar qual seja a dispensação desse mistério, do mistério desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas, diz aí no versículo 9. Então, é interessante que quando ele diz aqui esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, oculto em Deus pelos séculos passados, agora foi manifestado. Aqui nesse versículo 9, a palavra manifestar, é interessante que não é aquela palavra manifestar. Os irmãos que estudaram comigo lá os 4 temas unificadores da Bíblia, se lembram da palavra grega de manifestar, não é? Epifania, não é? Aqui, Paulo no português foi traduzido como manifestar. Mas se você pega no dicionário grego, esse texto aqui, em Efésios 3, versículo 9, não é epifaneia que Paulo fala. Ele fala fotizou no grego. O que quer dizer isso? Trouxe à luz. Veio à luz. Esse manifestar aqui é trazer à luz. O mistério que veio à luz a nós, né? Ele veio à luz. Então, qual é esse mistério? Judeus e gentios unidos em um único corpo, em um único povo, em um único edifício, uma casa de Deus, a família de Deus, que é a igreja. É isso que ele vai falar no versículo 10. É esse mistério. Agora é pela igreja, é na igreja. É pela igreja. Então, o mistério não é uma coisa para a gente ficar só pensando em conhecer teoricamente, mas é estar nele, é fazer parte desse mistério. É isso que Paulo quer dizer. Cristo manifestou através dos apóstolos, através das pregações, dos pregadores, ele manifestou esse evangelho. O evangelho trouxe o quê? Fotizou, fotos o que é? Luz. O evangelho trouxe luz para o meu coração, para a minha mente. Eu enxerguei Jesus, a realidade do evangelho. Eu enxerguei, e a partir desse momento que eu enxerguei Jesus, a realidade, Cristo e a igreja, eu vou para dentro desse mistério, eu mergulho nesse mistério. E mais, essa luz, esse fotos, através da manifestação, manifestação de Deus aqui no versículo 9, que nos colocou para dentro, é para fazer com que nós brilhemos a mesma luz para os que estão nas trevas. Nós estamos ligados num corpo de onde emana, vamos fazer uma comparação com a energia elétrica, né? A igreja, o corpo de Cristo, é como chama aquele aparelho que produz energia elétrica? O gerador, né? Gerador. A igreja é o gerador, é o corpo de Cristo. Através Deus ali na igreja, através do Filho, é o gerador dessa energia. Nós somos apenas lâmpadas. Nós não funcionamos sozinhos.
Mas nós estamos ligados a esse gerador, que passa energia para nós. Então eu posso brilhar essa luz aonde eu for. É fazer parte desse mistério, é estar nesse mistério e poder não só compreender, mas poder também expressar esse mistério, brilhar esse mistério. Nós somos também fotos, luz nesse mundo. Jesus disse, para que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa luz, né? Qual é o texto? Desculpe, irmãos. Mateus, né? Vamos lá, vamos pegar o texto. Mateus 5. Se não for 5, deixa eu ver aqui. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Então nós somos essas lâmpadas que agora acenderam. Estamos apagados, mas por estarmos no corpo de Cristo, nesse mistério, entramos para dentro da igreja, que é o corpo de Cristo. Agora eu acendi, você acendeu, você está brilhando, através do quê? Das suas atitudes, do seu comportamento, das suas ações, das suas reações, da maneira com que nós caminhamos nesse mundo. Os homens vão ver esse brilho dessa luz de Cristo em nós, através das nossas boas obras, da nossa vida. Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui, essa participação dos eleitos, né, além do mero conhecimento do que fora revelado, não é só para conhecimento, mas é comunhão com esse mistério. E versículo 10, é uma comunhão que transforma, né, que faz brilhar, né, que a gente era como Paulo era o pior dos eles se consideram o pior dos pecadores, mas agora ele foi convertido a Cristo. Então agora ele é um apóstolo, ele é um servo da igreja, ele é alguém que está brilhando. E ele brilhou para... Irmãos, uma outra coisa que eu queria dizer para você. A luz brilha mais onde está escuro, não é? Porque onde está claro, você não precisa acender luz. Se nós tirarmos esse telhado aqui, todo esse forro e telhado, e a luz do sol entrar aqui dentro, você pode apagar essas luzes. Não precisa de lâmpada. Mas a luz brilha onde está escuro. Muitas vezes nós brilhamos nos momentos das trevas. Se Paulo não tivesse sido preso, nós não teríamos essas cartas. Essa é uma das cartas vocês lembram? As cartas da prisão de Paulo. Se ele não tivesse passado por sofrimento, nós não teríamos esses textos maravilhosos aqui na Bíblia. Uma delas é a carta aos Efésios. É onde Paulo brilhou, e a sua luz, não a luz dele, mas a luz de Cristo, através de Paulo, está correndo todos os séculos e chegou até nós nessa manhã. A luz de Paulo entrou aqui para dentro. E nós estamos olhando para a fala de Paulo, que na verdade é o Espírito Santo usando Paulo, e brilhou para nós nessa manhã. Brilhou no meu coração, no seu coração. Brilhou quem? Para a gente olhar para Paulo? Não, para olhar para Cristo. Olhando Cristo. O holofote do Espírito. O Espírito Santo é um holofote que mostra Cristo para o mundo. Versículo 10. Para que, pela igreja, agora ele vai entrar mais ainda em eclesiologia, ele vai começar a falar daqui para frente de igreja, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, né, seja manifestada ou se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Muita gente acha que essa manifestação pela igreja, do poder de Deus, da luz de Deus, é para impressionar o diabo e os anjos caídos, né, os poderes celestiais. Mas Paulo não está falando poderes celestiais do mal. Até mesmo os anjos eleitos não sabiam desse plano de Deus. Não sabiam. Eles estavam servindo os eleitos desde todos os tempos passados até o último eleito que vai nascer nesse mundo. Os anjos são diáconos dos filhos de Deus. Eles são servos dos eleitos, dizem Hebreus. Eles são ministros que estão ajudando, protegendo, em N maneiras, os anjos celestiais, poderosos em glória, poderosos de maneiras, eles
são protetores dos eleitos, mas eles não conheciam o plano, o mistério. E agora foi revelado, está sendo revelado para eles, através de quem? Da igreja. Eles olharam agora, eles olham para a igreja e falam: Senhor, que plano maravilhoso, Senhor, eu te adoro, e os anjos adoram o Senhor. E dizem assim: é verdade, o Filho consumou esse plano, o Espírito Santo aplicou. A Deus seja toda a glória. Os anjos fazem isso o tempo todo, eles não tinham visto, agora eles veem, através de quem? De nós, da igreja, em todos os tempos e eras. Não foi só Satanás que está vendo agora, ele está de boca aberta, né? Está ali espantados, né? E agora ele viu, né? Então, esse mistério que se manifesta agora para a igreja e também pela igreja, através da igreja, onde a multiforme sabedoria de Deus é conhecida, entre os poderes celestiais, não somente os inimigos, hostis, mas também a todos os anjos, até os eleitos. Então, significa que Deus ocultou sabiamente o seu plano eterno que Ele estabeleceu na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que pela igreja ela seja manifestada. Esse plano era de libertar o seu povo cativo pelo pecado, através da morte vicária do seu Filho na cruz, juntando nele todos os povos, tanto judeus como gentios. Esse era o plano, era através do Filho. E não somente pela encarnação e nascimento do Filho, mas principalmente pela cruz do Filho. Porque não foi o nascimento de Jesus que redimiu, mas foi a morte. Ele morreu no lugar dos eleitos. Pensa comigo. Se você é um milionário, tem muito dinheiro, e você tem ideia de construir um shopping center. Você chega numa cidade, olha a cidade, examina, passeia naquele lugar todo e faz as suas considerações, conversa com gente e tal, faz um planejamento. Um ano você roda ali naquela cidade antes de fazer qualquer investimento. E você descobre que existe um lugar especial onde esse tipo de shopping center que você quer fazer, ele vai ficar bem. Tipo assim, eu examinei e vi que na região norte daquela cidade fica melhor. Eu construí esse shopping, eu vou ganhar mais dinheiro, vai me gerar mais lucro. É o melhor lugar, através dessa pesquisa exaustiva que eu fiz, é ali que é o lugar de construir esse prédio, esse shopping, e ali vai dar muito certo. Se você tem essa ideia, você coloca isso no jornal? Não, né? Porque senão o concorrente vai fazer primeiro que você, né? Leia comigo 1 Coríntios 2, 6 a 8. 1 Coríntios 2, 6 a 8. 1 Coríntios 2, de 6 a 8. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória, para a glória da igreja. Versículo 8 agora. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Por quê? Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se Deus tivesse falado onde ele ia construir o shopping dele, e o diabo soubesse do plano, o diabo teria colocado Jesus numa redoma e não deixaria ele morrer por nada, ele estaria vivo até hoje, e a redenção não aconteceria, o plano não aconteceria, o shopping não seria consumado, o inimigo ia roubar a ideia de Deus, e então ele não sabia, porque se ele soubesse, ele não teria crucificado o Filho. Que plano, meus irmãos! Deus ocultou dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Que plano é esse? O Filho, a morte do Filho era o segredo do Deus triuno, que foi reservado até o último momento. Quando o Filho disse, está consumado, e Deus assim, e ele entrega rende o seu espírito, ali o plano consumou. O shopping estava pronto.
Os eleitos foram redimidos. A redenção aconteceu. A igreja nasceu através da morte do Filho de Deus. O prédio está pronto. Todos os eleitos do passado, do presente e do futuro estão salvos. A redenção foi consumada. O plano foi consumado. O plano era esse. Se algum dos poderosos desse mundo soubesse, jamais teriam crucificado então o Senhor Jesus. Versículo 12. Voltando lá para Efésios, capítulo 3, agora o versículo 12, ele diz assim: pelo qual, esse plano, esse mistério, temos ousadia e acesso com confiança. Perceberam? Ele não tem só ousadia para conhecer, mas ele tem ousadia para ter acesso. Agora, não só judeus podem entrar dentro dos átrios para adorar esse Deus, mas nós temos, Paulo não está falando assim, agora nós judeus temos ousadia e acesso, com confiança mediante a fé nele. Não, agora todos os eleitos têm acesso a Deus. Por quê? Nós falamos isso na outra reunião, não lembro se na última ou na penúltima. Vocês se lembram de como foi rasgado o véu quando o Senhor morreu na cruz? Foi de cima para baixo. Deus pegou o véu que separava o homem da presença santa de Deus, do Santo dos Santos, lá no templo. Deus pegou o véu que fazia essa separação, um véu espesso, não era um véu simples, um paninho fino, não, era um véu espesso. Ele rasgou esse véu de cima para baixo, de Deus para nós. Ele rasgou esse véu, e agora nós temos acesso a Deus, por meio do Filho. Se isso não for suficiente para nós cairmos no chão em adoração a esse Deus, não tem mais nada que possa levar-nos a adorá-lo. Se essa visão não nos pegar, somos os mais infelizes de todos os homens. Posso ficar rico, ter saúde inabalável, viver muitos anos, família muito boa, tudo certinho na minha vida, mas se eu não entrar para dentro desse mistério e adorar a Deus por esse mistério, a minha vida é vã. Melhor eu ir embora daqui, não presto para mais nada. Se for ganhar dinheiro, o meu propósito maior, em vez de adorar esse Deus que me salvou de maneira tão grandiosa, para que eu estou aqui respirando? Eu estou usando inutilmente o ar de Deus sem adorá-lo. Nós somos chamados para adorar esse Deus. Adorar. Esse mistério, nós entramos lá dentro para adorar a Deus. Temos acesso a Ele para adorar a Deus. Então Paulo diz que esse mistério é muito mais do que ser algo compreendido, é uma posição de privilégio dos eleitos. Nós temos acesso então a Ele pela fé, nós estamos nele, estamos em Cristo, estamos na igreja. Por isso então ele olha para tudo isso, ele encerra no versículo 13, vinculando com o versículo 1, lembra que eu disse para vocês? Versículo 13, a conclusão de Paulo e a aplicação dele. Ele vai dizer lá, olhando para o versículo 13, ele disse mais ou menos assim, eu vou tentar fazer como chama? Esmiuçar, né? Mais ou menos Paulo quer dizer assim, irmãos, não desanimem, não abandonem Cristo e a igreja, justamente porque as tribulações dos seus líderes espirituais legítimos e as suas próprias tribulações, o que vocês estão sofrendo, irmãos, são a prova inquestionável da verdade, da revelação da verdade que vocês estão recebendo de seus líderes, através desses líderes, e isso é glória para vocês. Isso é uma bênção indizível, incalculável para vocês. Não é? Versículo 13, portanto, eu vos peço, não desfaleçais as minhas tribulações por vós. Não olhem para a minha tribulação, para a prisão, lá que ele falou no versículo 1, estou preso, estou na cadeia, mas por causa de Cristo e por causa do amor que eu tenho por vós, gentios. Não olhem para isso
como algo ruim. Nossa, eu vou desistir de seguir Paulo, não vou ler mais as cartas dele não vou aprender mais com Paulo não, ele foi preso. Mas teve um motivo excelente pelo qual ele foi preso. Qual é o motivo? Pelo nome do Senhor. Então olhe para essas minhas tribulações, eu vos peço, e não desfaleçam, não desanimem, não abandonem Cristo e a igreja, por causa dessas minhas tribulações que eu passo por vós, pois isso é a vossa glória, porque isso é maravilhoso, porque as tribulações, os sofrimentos que nós passamos nesse mundo, é prova de que nós não somos desse mundo, e existe um mundo muito melhor, muito mais excelente, esperando por nós. E muitas vezes as tribulações servem para nós nos desarraigarmos deste mundo. Às vezes nós estamos muito presos em nossas coisas, estamos muito presos. Não que nós não tenhamos que cuidar das nossas coisas nesse mundo, mas não estar arraigado a ponto de trocar essas coisas pelas coisas mais excelentes e eternas em Cristo. E só o Espírito pode fazer isso em nós, porque nós somos egocêntricos, nós queremos as coisas desse mundo. Quando nós temos qualquer tipo de prejuízo, qualquer tipo de coisa que cometem contra nós, a gente já quer se vingar, já quer se... Como nós precisamos sermos salvos de nós mesmos. Como nós precisamos, irmãos. Não quero imitar Paulo, mas aqui, talvez o primeiro sou eu. Como eu preciso ser salvo de mim mesmo. Então a suprema... versículo 13 nós estamos, né? A suprema riqueza dessa revelação deve se sobrepor a qualquer sentimento de dor. Você está dentro de um mistério que agora você faz parte, esse mistério eterno vai te levar para uma glória que você nem imagina, as riquezas que estão reservadas para você. Isso, essa visão, essa iluminação, esse fotos que iluminou no seu coração, precisa te prender, para que você não troque mais Cristo por nada nesse mundo, e isso você vai brilhar para os outros. E apesar das dores, são as próprias provas de que você está dentro desse mistério, você diz assim: obrigado, Senhor, por esse mal que veio sobre mim. Obrigado, Senhor, pela tribulação, porque é prova de que o Senhor me chamou e eu sou teu. Obrigado porque eu posso sofrer e dar continuidade aos sofrimentos do meu Redentor na cruz, porque Ele sofreu por mim, e agora eu sofro pelo nome dEle. A suprema riqueza, então, dessa revelação, não só deve sobrepor a nossa dor, mas também das nossas ambições nesse mundo. Nós temos ambições tremendas em nossos corações, como o nosso coração é enganoso, como nós temos ambições. Não é pecado ter ambições, mas essas ambições, seja por um emprego melhor, seja por um salário melhor, seja por uma família melhor, por mais legítimas que elas pareçam, elas não podem estar acima do meu amor e da minha paixão pelo Redentor. Se eu tiver que perder, ainda que seja famílias, bens, poder, como que fala mesmo a música? Embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Então, a gente precisa aprender, irmãos, isso aqui eu preciso aprender, eu quero aprender junto com vocês, como eu preciso aprender a amar a Cristo acima de todas as coisas. Nós ainda não conseguimos. É um processo, irmãos, é um processo. Mas Cristo já começou o Senhor já começou essa boa obra. Ele já começou. Só o fato de a gente, muitas vezes, quando a gente se pega através do engano do nosso coração, entendendo que nós estamos amando mais alguma coisa do que a Cristo, a gente se prostra no chão e diz: miserável homem que sou. Miserável. Já é um bom sinal. Quando não tem essa percepção, a luz não acendeu ainda. E isso é muito mal. Mas quando a luz está dentro de nós e através de nós, você percebe os seus erros, os seus pecados, suas falhas, a maneira que você trocou Cristo por alguma outra coisa, e você então se arrepende, se prostra no chão,
quer arrancar seus cabelos, se pudesse até tirar sua própria vida, e isso não é bom, irmão, vou dizer para você, não faça isso, porque essa lâmpada precisa ficar acesa ainda por algum tempo, a sua lâmpada precisa ficar acesa ainda por algum tempo, mas se arrependa, aí a luz volta a brilhar de novo, irmãos, ele reacende, ele vai nos ligar de novo à videira, ao corpo, ao fótos que é ele, e nós nele vamos brilhar de novo. Seja lá qual for o seu pecado, arrependa-se e você volta a brilhar, querido. Não tem problema nenhum o pecado, a não ser o pecado, lógico, que é para perdição, não é? O pecado imperdoável. Nenhum de vocês cometeu, calma. Qualquer pecado, não há pecado ou culpa maior que o amor de Cristo e de que o sangue de Cristo possa remover toda a impureza. Então, concluindo aqui, a minha conclusão agora. Se, por um lado, os eleitos são agraciados por uma tão grande salvação que nenhuma outra nação tem na terra, não tem, são bênçãos. Se os eleitos fazem parte do maior mistério do universo em todos os tempos, que é Cristo e a igreja, que bênção. Se eles, os eleitos, têm acesso graciosamente pela fé ao Deus que os escolheu como filhos, tornando-os herdeiros das riquezas celestiais, jamais vistas pelo olho humano. Ninguém viu as riquezas que são nossas, que excede todo e qualquer entendimento, que é maior do que qualquer tesouro terreno, e nós temos isso já. Se os eleitos também têm a bênção de poder se relacionar intimamente com o Deus soberano, que agora é o nosso Pai, é o seu Pai, é o meu Pai, que bênção é essa? Através do Filho Jesus Cristo, onde estão ocultos todos os tesouros. Se nós temos todas essas bênçãos, por um lado, por outro lado, a gente precisa entender que nós ainda estamos peregrinando numa terra estranha e hostil. Nós somos ainda forasteiros neste mundo hostil, onde padeceremos provas e perseguições pelo nome do nosso Senhor e Redentor. E eu vou ler aqui, aplicando em cima disso, olhando para isso, nós temos, mas ainda não temos todas essas bênçãos. Sim, mas ainda não. O que nós temos agora? Perseguições, dores, sofrimentos. É isso que é a realidade presente. A futura é gloriosa, a presente ainda não é gloriosa. Eu olho para o Salmo 46, a partir do versículo 2, e o salmista diz assim para nós: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, que é a igreja. Não está escrito lá no Salmo, né? Eu que falei que é a igreja. Tá? A cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã, desde o raiar do sol. Salmo 46, 2 a 5. Pegue esse salmo e diga assim: eu sei que eu estou passando por problemas, por dificuldades, por medos, por sofrimentos, que não dá nem para calcular, por perseguições, provações terríveis, mas eu sei que eu estou na casa de Deus, na cidade de Deus, na igreja, e Deus está lá. Eu vou passar a tribulação, mas eu estou nas mãos de Deus. Eu vou passar por prisões, mas não é Nero que me prendeu, é Deus. E se é Deus, é de Deus, é bom, porque eu sou filho. E o filho não dá, se o filho tem fome e pede comida para o pai não dá um escorpião, mas dá um pão. Porque o pai sabe dar coisas boas aos seus filhos. Então, apesar dos sofrimentos, nós estamos passando eles no Senhor, em Cristo, que está nos levando para a casa. Aí sim, a nossa casa. Ele está nos levando. Filipenses 1, 29 diz também assim, um pouquinho para frente aí
Efésios 1, 29. Olha que honra, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. O privilégio não é só crer nele, mas é padecer por ele. Então é uma honra se eu estou sofrendo por ele, pelo nome dele. Guarde isso no seu coração, é um privilégio você sofrer pelo nome de Cristo, quando você é injuriado por causa de Cristo, quando você quer seguir os caminhos do Senhor, as pessoas não compreendem, te perseguem, te maltratam, é um privilégio. É uma graça aqui no sentido de privilégio, é uma honra padecer pelo nome de Cristo. Então, não desistam, ó amados, não desistam. Aqui ainda não é o nosso lugar de descanso, nós prosseguimos nessa batalha pela fé, sabendo que em Cristo Jesus o nosso trabalho não é vão. Guarde no seu coração, grande é o vosso galardão nos céus, ó amados. Ó Deus, como eu preciso pegar isso, Senhor. Ó Deus, como eu preciso crer nisso. Ó Espírito Santo, aplica isso nas nossas vidas, Senhor. Eu sou o principal, que preciso ser como a tua espevitadeira que o Senhor usava lá no tabernáculo. Reacende essa chama que fumega. Reacende essa luz dentro de mim e dos meus irmãos. Reaviva, Senhor, o dom que o Senhor nos deu, o dom maravilhoso de fazer parte do corpo de Cristo. Ó Deus, derrama o Teu Espírito Santo sobre nossas vidas nessa manhã abundantemente e faz com que nós olhemos para Cristo, que nós fazemos parte do corpo de Cristo, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Senhor, reaviva isso dentro de mim, dentro de nós, Pai, para que não sejamos desanimados pelos temores nessa vida, pelas perseguições nessa vida, para que também não nos apeguemos tanto às bênçãos também que o Senhor nos dá, porque nós não queremos ficar com essas coisas boas que o Senhor nos dá aqui, nós queremos o abençoador, mais do que as bênçãos. Senhor, eu quero isso, e peço isso para todos os meus irmãos aqui nessa manhã. Ó Deus, brilha de novo essa visão dentro de nós, Senhor. Que essa visão nos prenda por toda a nossa vida, para que não troquemos as bênçãos maravilhosas que temos em Cristo por um prato de lentilhas, Senhor. Não deixe que nós façamos isso. Somos miseráveis e às vezes somos tão corruptos que pegamos isso. Mas não deixe, Pai, não deixe. Não deixe que nós peguemos e fiquemos brincando nesse mundo, quando nós temos uma glória eterna a desfrutar. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai, amém.